noite, irmãos. Estamos novamente aqui para adorar ao Senhor, estudando a palavra de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos, suas famílias, aqueles que têm observado esses estudos da palavra de Deus mediante estas mídias sociais. Vamos continuar estudando a primeira epístola de João, uma epístola que fala muito sobre o amor. Começamos tratando sobre comunhão com Deus que nos traz alegria. Tratamos também que comunhão com Deus é andar na luz e vimos que a comunhão com Deus implica em guardar os seus mandamentos. Observe que ter comunhão com Deus, conhecer a Deus, tem a ver com algo prático, não somente com a fala, não somente com o dizer que conhecemos a Deus ou que temos comunhão com o Senhor, mas sim em andar com Deus, obedecer a Deus, fazer aquilo que Deus nos ordena. Hoje nós queremos continuar em 1 João, primeira epístola escrita pelo apóstolo João, foi escrita aos crentes da Ásia Menor, que já há um bom tempo haviam crido no Senhor Jesus Cristo, e nós vamos observar hoje o capítulo 2, 1 João capítulo 2, do verso 7 ao verso 11. E vamos meditar nesses versículos que vamos ler agora sobre o andar na luz, que implica amar o nosso irmão. Então esse é um texto que fala sobre o amor ao irmão, sobre o amor ao próximo. É um tema extremamente amplo da Escritura, muito comentado, muito falado. É o segundo grande mandamento que o Senhor Jesus nos ensina. A lei depende desse fundamento de eu, de você, estarmos nos amando uns aos outros, amar aquele irmão, aquele que creu no Senhor Jesus Cristo, e esse mandamento se estende até no amar o inimigo, mas hoje não trataremos especificamente de amar o inimigo aqui, mas sim de amar o irmão, aquele que também creu no Senhor Jesus Cristo, é seu irmão de fé pelo sangue do Senhor Jesus. Vamos então ler 1 João capítulo 2, do verso 7 ao verso 11, e diz assim a palavra de Deus: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, esses versículos, 1 João capítulo 2, do 7 ao 11, vão nos falar sobre que andar na luz é amar o nosso irmão. Nós destacamos desse texto, para o nosso melhor aprendizado, pelo menos 3 verdades sobre amar o nosso irmão. A primeira verdade, que é muito significativa nesse texto, é que um novo mandamento é amar como Jesus amou. João fala aqui de um novo mandamento, fala de um mandamento antigo, mas também de um mandamento novo. E este novo mandamento é amar como Jesus amou. Se você percebeu bem no verso 7, parece que João está se contradizendo, porque ele diz que deu um mandamento antigo. Na verdade, esse mandamento antigo não é novidade para os leitores dessa epístola. Lembre-se, os leitores imediatos que receberam essa carta primeiramente, eles já eram crentes experimentados, já de longa data, já conheciam os fundamentos da fé, mas era necessário João estar lembrando alguns destes mandamentos. Mas ao mesmo tempo, João diz no verso 7 que deu um novo mandamento. Na verdade, na sequência, versos 7 e 8, ele vai falar que deu um novo mandamento. Que novo mandamento é esse? Se ele disse que o mandamento era antigo. Então vamos compreender o que o apóstolo João quer nos dizer aqui. Lendo de novo 1 João capítulo 2, verso 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Então no verso 8, ele vai falar que escreveu um mandamento novo. Mas antes de explicar melhor este novo mandamento, vamos
nos deter ao versículo 7. No verso 7, João diz: amados, não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo. Que mandamento antigo é esse? Um mandamento que desde o princípio eles tiveram, pois é um mandamento antigo. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste, não é novidade. Que mandamento é esse? Esse mandamento é a ordem de amar os irmãos. A ordem de amar os irmãos que vem desde o Antigo Testamento. A lei de Moisés traz esse ensino. Então, neste sentido, não é um mandamento novo, é um mandamento antigo, porque desde antes da lei, na verdade, já se fala sobre nós termos que amar uns aos outros. Então, não é novidade, é necessário que isso aconteça. E se João está escrevendo isso, é porque esses irmãos tinham necessidade de ouvir novamente sobre o amar ao próximo. E aqui cabe já um primeiro ensino, uma primeira exortação para as nossas vidas. Mesmo que muitos dos que estão observando esta mensagem já sejam crentes antigos, cabe a nós meditar se estamos realmente amando os nossos irmãos em Cristo. Veja então como no Antigo Testamento é falado sobre o amar ao próximo. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, nós temos o primeiro e grande mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Esse é o primeiro grande mandamento. Mas lá em Levítico 19, verso 18, nós temos um mandamento sobre amar o próximo. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Importante que quando depois do mandamento vem essa expressão, eu sou o Senhor, significa que Deus, o Pai, está assinando, autenticando este mandamento. E observe que em Levítico 19, 18, que acabamos de ler, o contrário de amar o irmão é a vingança. É você retribuir o mal com o mal. É você desejar o mal ao próximo e até efetuar este mal para com seu irmão. Então nós temos que aprender este fundamento antigo, mandamento antigo, assim como os primeiros leitores da primeira epístola de João também deveriam aprender sobre esse mandamento. Olhe ainda como Jesus explica que amar ao próximo é algo que vem desde a lei de Moisés. Lá em Mateus 22, verso 36 ao 40, o Senhor Jesus diz, na verdade, nós lemos aqui o escriba perguntando: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, todo o Antigo Testamento tem como fundamento o amar a Deus sobre todas as coisas e o amar ao próximo como a si mesmo. Mandamentos que nós acabamos de ler, versículos basilares do Antigo Testamento, no caso do Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18. Então não é um novo mandamento, mas é um mandamento muito importante que João novamente traz à luz aqui. Olha, nós temos que seguir este mandamento antigo, o mandamento de amar ao próximo. Da mesma forma, nós hoje, crentes no Senhor Jesus Cristo, independente do tempo de vida cristã que temos, do tempo em que nos convertemos, temos que aprender a amar o nosso irmão. Se não estamos amando o irmão, então as coisas não estão muito claras na nossa fé, na nossa vida, e João vai explicar o quão grave é alguém dizer que é crente em Jesus, mas na prática não amar seu irmão. Mas, ao mesmo tempo, nesse texto que estamos lendo, João diz que esse mandamento de amar o próximo é novo. Olha 1 João capítulo 2, verso 8. Todavia eu vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Então, João está dizendo que também escreve um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele. Nele quem? Verdadeiro em Jesus. É verdadeiro em Jesus e deve ser verdadeiro em nós. Este novo mandamento também se refere a amar ao próximo. Mas então, por que é novo? É novo porque nós devemos amar ao próximo como Jesus nos amou. E o amor de Jesus ficou explícito,
realmente ele aconteceu na história naquele momento no primeiro século, quando Jesus foi preso, crucificado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. O Senhor Jesus, então, ele consuma o sacrifício necessário para a salvação dos homens, antes de sua morte e depois da morte do Senhor Jesus Cristo. E então o apóstolo João agora está dizendo: olha, eu escrevo a vocês um mandamento, falo a vocês sobre um mandamento antigo de amar ao próximo, desde a lei de Moisés até desde antes da lei de Moisés. Mas agora também eu quero apresentar um mandamento novo, é que vocês têm que amar ao próximo semelhante ao amor de Jesus. Vamos observar o Evangelho de João, capítulo 13, verso 34, porque também fala desse novo mandamento, o mandamento de amar ao próximo como Jesus nos amou. E João, capítulo 13, verso 34, nós temos Jesus dizendo, Jesus falando, olha o que o Senhor Jesus nos diz, João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amar ao próximo já era um mandamento antigo, mas amar ao próximo como Jesus nos amou é um novo mandamento, porque algo foi acrescentado neste mandamento, ou especificado, ou ampliado. O tipo de amor que eu tenho que ter para o meu próximo ficou bem mais claro, porque ele deve ser similar ao amor que Jesus teve para conosco quando foi pregado na cruz do Calvário. É esse tipo de amor que Deus quer que nós tenhamos uns para com os outros, pensando primeiramente na igreja, nos crentes em Jesus. E esse amor vai se estender aos que estão também fora da igreja do Senhor Jesus Cristo. No Evangelho, no momento da ceia, o Senhor Jesus ensina que devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Versículo que acabamos de ler aqui do Evangelho de João, capítulo 13, verso 34 e 35. E então perceba que poderá ser que pelo bom alguém se anime, O amor de Jesus é um amor sacrificial, em que devemos colocar os outros em prioridade, como Jesus, ele colocou a nós em prioridade em relação à vida dele. E agora sim, vamos ler Romanos capítulo 5, do verso 6 ao 8, que explica bem como Jesus nos colocou em prioridade em relação à sua própria vida, pois Jesus se sacrificou por nós. A epístola de Paulo aos Romanos deixa isso muito claro, como Jesus nos colocou em prioridade em relação à sua própria vida. Romanos capítulo 5, verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o tipo de amor que Jesus teve por nós. Mesmo sendo pecadores e criminosos, Ele morreu por nós. Jesus não tinha nada a ganhar morrendo por nós na cruz do Calvário, a não ser a alegria de fazer a vontade do Pai, que isso realmente é um grande prêmio, é uma bênção. Mas dificilmente alguém morreria por um ímpio, por um injusto, por um criminoso. Mas Jesus morreu a seu tempo, quando nós ainda éramos fracos, pecadores, inimigos de Deus, e o Senhor Jesus nos reconciliou. Esse é o tipo de amor que nós devemos ter de uns para com os outros. Não devemos amar somente aqueles que têm algo para retribuir ao nosso amor. Não devemos amar somente as pessoas que podem acrescentar algo em nossa vida, algo financeiro, algo emocional ou qualquer outro rendimento ou lucro, usando essa metáfora aqui, para as nossas vidas. Nós devemos amar aqueles que são fracos. Em um certo sentido, todos nós somos fracos, mas aqueles que não podem contribuir ou não querem ou têm suas dificuldades ou problemas e que aparentemente não são interessantes na nossa visão do que é a vida, do que é um relacionamento. Devemos amar sem estes interesses. Devemos amar porque o Senhor Jesus Cristo nos amou primeiro. Esta é a verdade. Não amar somente aqueles que podem trazer vantagens para nós ou aqueles que nos amam.
Jesus explicou isso muito bem na parábola do bom samaritano, lá em Lucas capítulo 10, verso 25 a 37. A parábola do bom samaritano foi uma parábola para explicar exatamente ao intérprete da lei quem era o próximo. Ele perguntou: e quem é o meu próximo? Na tentativa de justificar-se. Lá em Lucas capítulo 10, verso 29, esse escriba, esse intérprete da lei, diz para Jesus. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Essa pergunta do bom samaritano, essa pergunta do escriba, ela surgiu, do intérprete da lei, ela surgiu porque os judeus eles deram uma deturpada no conceito de próximo, no entendimento daquele versículo que já lemos hoje, Levítico 19, 18, que diz que eu não devo me vingar do meu irmão, mas eu tenho que amá-lo, amar o meu próximo. Então, quem é o meu próximo? Na cabeça do judeu, como aquele texto fazia parte da lei de Moisés, o judeu, o próximo era outro judeu. Então, o meu próximo é um judeu, então eu só devo amar um judeu. Um gentio, aquele que não é judeu, eu não preciso amar, eu não tenho necessidade de amá-lo. Então, os judeus, de modo geral, no primeiro século e até antes disso, no período intertestamentário, eles não buscavam amar aqueles que não eram judeus. Eles só se sentiam obrigados pela lei de Moisés a amar um judeu, o que era extremamente errado. Então, por isso que o escriba, o intérprete da lei aqui, ele pergunta: e quem é o meu próximo? E Jesus explica: o seu próximo é aquele que necessita de você. Na parábola do bom samaritano, nós sabemos que um homem foi assaltado, foi machucado e ficou ali na estrada caído. Passou um levita, olhou e passou de longe. O sacerdote veio depois, um outro homem, um sacerdote, passou, olhou e passou de largo, passou de longe, não ajudou. Então veio um samaritano que etnicamente é um povo distante do povo judeu, inimigo do povo judeu e vice-versa. Mas aquele samaritano, ele parou, ele ajudou aquele homem que estava caído, levou a uma estalagem, pagou os custos da estalagem dele e até para algum medicamento, algum alimento ali, e ele se preocupou com aquele homem machucado e ferido. Ele amou o seu próximo. Quem é o meu próximo, a quem eu devo amar? Jesus ensinou aqui. O meu próximo é aquele que precisa de mim, é aquele que precisa de ajuda, é aquele que tem necessidade. Pensemos isso no ambiente da igreja, que é o que a epístola está dizendo, mas também fora da igreja, porque senão vamos cair no mesmo erro dos judeus do primeiro século: amar somente os crentes. Não podemos amar somente os crentes, temos que amar também aqueles que não são crentes e ajudá-los dentro do possível, do que nós podemos ajudá-los, do que dá para ajudar uma pessoa necessitada, não somente necessitada de finanças, mas necessitada de amor, de atenção, de uma conversa, de um aconselhamento. Bem, esse é o meu próximo e eu tenho que amá-lo como Jesus me amou, morrendo na cruz pelos meus pecados, amar com amor sacrificial. Lá em Filipenses capítulo 2, verso 4, nós observamos um pouco de como deve ser esse amor também. Filipenses capítulo 2, verso 4 diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, não seja egoísta, não pense somente nos seus objetivos, nos seus planos, nos seus interesses. Pense também nos interesses do seu irmão, do outro, do próximo. Pense também na vontade do outro, no gosto do outro, porque se nós sempre buscarmos a nossa vontade, os nossos interesses, o nosso gosto, vai ser um problema. Primeiro, porque nós vamos errar. Nem sempre a nossa vontade, o nosso interesse está correto. Segundo, porque vamos excluir os outros, vai gerar um egoísmo, um egocentrismo, e certamente isso é pecado e não é amar o próximo, não é preocupar-se com o interesse do outro, o pensamento do outro, a ideia que o outro está colocando. Irmãos, nesse primeiro ensino dos 3 que nós queremos observar hoje à noite, João nos ensina que há um novo mandamento. Esse novo mandamento é amar como Jesus amou. Há um antigo mandamento, que é o amor ao próximo, que sempre foi ensinado em toda a escritura do Antigo Testamento e até agora ali nos Evangelhos. Mas com a chegada do Senhor Jesus Cristo,
aparece um novo mandamento. Este novo mandamento que Jesus mesmo colocou lá em João capítulo 13 é o mandamento de amar ao outro como Jesus nos amou. Vamos para um segundo ensino agora, em 1 João capítulo 2, verso 9. Leia comigo 1 João capítulo 2, verso 9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Novamente, João, então, ele volta a falar sobre luz e trevas. Ele volta a falar sobre o dizer e o fazer, sobre verdade e mentira. Esse segundo ensino, então, significa que andar na luz é amar o irmão. Quando eu ando na luz, significa que eu tenho que estar amando meu irmão. Óbvio que andar na luz é muito amplo. Andar na luz, como nós já estudamos, significa guardar os mandamentos de Deus. Andar na luz significa ter comunhão com Deus. Andar na luz é um processo, não é algo estático, é algo dinâmico. Você está sempre andando na luz, você está sempre andando com Deus, você está sempre em comunhão com Deus. Não é algo que a gente faz um dia na semana, é algo que você todo dia está fazendo ao ler sua Bíblia, ao ter vida de oração, ao procurar obedecer os mandamentos de Deus. Você está sempre buscando andar na luz. E agora João coloca especificamente uma forma muito clara de você andar na luz e fundamental, que muito provavelmente aqueles primeiros leitores não estavam vivendo bem. É a ideia de que andar na luz é amar o irmão. Então, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Veja bem, diz estar na luz, é o dizer, é o discurso religioso hipócrita, é o discurso religioso frio e falso. São aqueles crentes que emocionalmente falam muito, amam todos, amam cada pessoa, nunca fez mal a ninguém, nunca brigou com ninguém, praticamente não tem pecado. E esse irmão, quando é colocado na prática, quando é observada a sua prática, ele tem muitos problemas, muitas vezes. Estou dando aqui um caso hipotético, é claro. Esse irmão tem muitos problemas, ele não perdoa, ele não tem paciência, muitas vezes iracundo, murmurante, um irmão murmurador, está sempre murmurando contra os outros, reclamando do serviço dos outros, e é aquele que muitas vezes não faz nenhum serviço na igreja ou fora da igreja para o seu irmão. É aquela pessoa que sempre tem uma opinião contrária e de reclamação, mas nunca uma resposta aos problemas e para as soluções das dificuldades. Então, João está sendo muito claro aqui. Você diz estar na luz, você tem que amar o irmão. Dizer estar na luz tem que ser igual a fazer algo. E esse fazer algo é amar o irmão na prática. Se você diz estar na luz, mas não ama o seu irmão, você não está na luz. Você é um mentiroso. Você, na verdade, anda nas trevas. Esse versículo, ele serviu na época para a avaliação da vida desses irmãos aqui, cada um avaliando sua própria vida, mas também contra os falsos profetas, porque a gente sabe que essa epístola trata também de uma heresia, o gnosticismo, também conhecido como um tipo de docetismo, que falava que Jesus ele era só espírito, não veio em carne. E muitos desses falsos mestres não amavam os irmãos. Pelo contrário, eles queriam somente professar esse ensino diabólico, mas eles não tinham esse amor uns pelos outros. E essa era uma forma de perceber quem era um falso profeta, um falso mestre naquele momento. Revisando, olhe que João nos deu uma base sobre o que é a verdade. A base é Deus. Deus é luz. Logo, o Senhor é a verdade. Alguém que diz andar na luz, mas pratica as obras das trevas, é mentiroso e não está na verdade. Essa é a falsa religião. Falsa religião é daquela pessoa que fala muito, mas não pratica, não obedece os mandamentos e principalmente não anda na luz, amando ao seu irmão, que é o objetivo de João aqui, nesse texto que estamos estudando. Comunhão com Deus é andar na luz. Dizer que tem comunhão com Deus e não anda na luz é mentira. Então lembre-se sempre disso. O dizer e o fazer está muito
ligado à nossa vida diária e constante. Isso deve servir de parâmetro para a nossa avaliação espiritual, pessoal. Então você deve parar e pensar: o que eu digo está de acordo com o que eu faço? Ou será que eu falo mais do que o que eu faço e posso estar falando mentira? Como eu posso dizer que amo ao meu irmão se eu efetivamente não o perdoo, não peço perdão, não ajudo, não participo dos problemas da vida do meu irmão para ajudá-lo? Então, certamente, eu não estou amando. E quando eu não amo meu irmão, significa que eu estou andando nas trevas. Em 1 João, capítulo 1, versos 5 e 6, nós observamos essas verdades que acabamos de dizer. Olha 1 João, capítulo 1, verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Essa é a base, é o fundamento do Evangelho. É a verdade. Deus é luz e não há trevas em Deus. Então, se você não está na luz, você não está em Deus. Essa é a lógica. Obviamente que aqui a gente não está falando de salvação em si, mas estamos falando do comportamento dos crentes. Óbvio que se tem um crente que não anda na luz de jeito nenhum e a sua vida são só trevas, é momento dele refletir se realmente ele entendeu o Evangelho e creu no Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 6, 1 João 1,6, revisando aqui. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ter comunhão com Deus, andar na luz. Se eu digo que ando na luz, tenho comunhão com o Senhor, mas eu pratico as obras das trevas, eu estou mentindo. Na verdade, eu não estou tendo comunhão com Deus. Aí é necessário arrepender-se do pecado, confessar o pecado, ser purificado por Deus e voltar a andar na luz. Esses versículos nos ajudam a compreender essas bases que João está nos dando. O dizer e o fazer, a luz e as trevas, verdade e mentira, são contrastes que João nos dá para compreender essas bases da vida cristã do Evangelho. Olha ainda, 1 João capítulo 2, verso 8 novamente. O elemento novo aqui é amar o irmão. 1 João 2, 8, vamos ler novamente. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. O mandamento novo aqui é amar o irmão como Jesus amou. Só revisando, amar o irmão é a verdade, é a característica de um discípulo de Jesus. É o que diz no final do versículo 35. Olha João capítulo 13, verso 34 e 35 novamente, que é o texto do Evangelho que explica esse novo mandamento. Novo mandamento vos dou, lendo João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Esse é o novo mandamento, amar como Jesus nos amou. Óbvio que isso é muito difícil, porque Jesus é perfeito, mas esse é o nosso objetivo. Verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Qual é a característica fundamental para uma pessoa ser conhecida como discípulo de Jesus? É amar um ao outro. Então, se nós falharmos nesse quesito, na obediência deste mandamento de amar ao próximo, significa que as pessoas não vão ver em nós Jesus. E nós vamos estar perdendo a marca fundamental de um discípulo de Jesus. Irmãos, isso deve pesar nas nossas decisões. Às vezes nós estamos dentro de um debate, de uma discussão, nós temos a opinião correta. Mas se eu sei que a minha opinião, mesmo sendo correta, vai machucar, magoar, ofender e criar um transtorno para os meus irmãos, muitas vezes é necessário que nós recuemos, tenhamos paciência e aguardemos outro momento mais propício para apresentar esta opinião. É claro que se for um contexto em que haverá pecado, nossos irmãos estarão entrando em pecado, aí a conversa é outra, é necessária uma exortação mais firme. Mas aqui nós estamos falando de um exemplo de um debate entre pessoas, onde um está correto e o outro não tão correto assim, mas de questões acessórias, de questões acidentais
e não de questões essenciais. Observe então que é necessário estarmos amando uns aos outros, porque essa é a marca de um discípulo de Jesus. O amor, você deve estar notando então que ele é muito mais do que um sentimento. Amor envolve emoções? Sim, mas não deve ser guiado pelas emoções. O amor é uma atitude, é um comprometimento de vida, de fazer o outro feliz. Esse amor se expressa de modo muito particular e profundo no casamento, quando o esposo se compromete em fazer a esposa feliz, a despeito dos erros da esposa, dos problemas da esposa, e vice-versa. A esposa se compromete a fazer o seu marido feliz, né? Amar o seu marido, fazer com que ele viva bem, independente dos erros desse homem e das coisas erradas que ele acaba cometendo. Na verdade, deve haver também, num relacionamento de amor, o perdão. Nós vamos mais à frente falar um pouco sobre o perdão, porque ele é uma grande expressão do amor de um para com o outro. Observe ainda, numa breve revisão do que nós já vimos, 1 João capítulo 2, versos 5 e 6. O amor que nós devemos ter uns pelos outros é o reflexo do amor de Deus por nós, que se materializou no sacrifício do Senhor Jesus. Olhe comigo, 1 João capítulo 2, verso 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Observe então que ele diz que nós somos aperfeiçoados no amor de Deus. Se guardamos a palavra do Senhor, verdadeiramente somos aperfeiçoados no amor de Deus. Se andamos em Jesus, se andamos como Jesus andou, nós vamos aprender a amar como Deus nos amou. Certamente, dentro das limitações de um pecador, nós com certeza vamos conseguir amar bem. Deus vai nos fortalecer neste amor, até porque amar como Deus amou, amar de modo sacrificial como Jesus se sacrificou por nós, é um dom de Deus, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, é um tipo de amor sobrenatural, não é um amor humano, e Deus é quem coloca esse tipo de amor em nossas vidas, é um verdadeiro milagre que Deus opera em nós. Olha então, 1 João capítulo 2, verso 10, aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. É o contrário do verso 9, se você ama o seu irmão, você permanece na luz. Você está na luz, você está com Deus, você tem comunhão com Deus, você anda na luz e, consequentemente, anda com Deus. E não há tropeço em você. Lembre-se do texto que lemos que fala do estar nele, permanecer nele e andar como ele andou. Nós estamos em Deus, estamos em Cristo, porque cremos nele como nosso Senhor e Salvador. Nós permanecemos nele quando estamos diariamente buscando ao Senhor em nossa vida e andamos como ele andou, quando imitamos as atitudes, os pensamentos, a prática de vida, o estilo de vida do Senhor Jesus Cristo. Então, 1 João 2,10 nos diz que se eu amo o meu irmão, eu permaneço na luz. Observe que amar o irmão é fundamental. Se você não tem amado o seu irmão, tem mágoa do seu irmão, alguma intriga, alguma dificuldade ainda não resolvida, saiba disso, você está vivendo em pecado. E mesmo que você peça perdão a Deus, você continua vivendo em pecado. Por quê? Porque você não resolveu a questão com o seu irmão. Isso deve ser resolvido. No final do verso 10, 1 João, capítulo 2, verso 10, tem um detalhe muito importante. E nele não há nenhum tropeço. Tropeço aqui é armadilha. É uma armadilha que te faz cair. Veja que quem anda nas trevas vai cair, porque não está enxergando o terreno. Essa figura do andar nas trevas nos mostra isso. Mas quem anda na luz, enxerga bem o terreno que está andando. Não vai tropeçar, não vai cair na armadilha. A palavra tropeço aqui é o termo grego para escândalo. Não vai tropeçar, não vai cair na armadilha, não vai se machucar, não vai se destruir, nem vai machucar os outros. Mas aquele que não ama o irmão, ele fez uma armadilha para si mesmo. Não amar o irmão, odiá-lo, é preparar uma armadilha para a sua própria vida. Isso tem a ver com a mágoa. A mágoa é uma armadilha.
aquela pessoa que quer se vingar do outro, criou uma armadilha para a sua vida, porque estas atitudes, essas posturas de vida, de trevas e de pecado, da mágoa, da vingança, do ódio, tudo isso destrói a pessoa, destrói a vida, o espírito da pessoa, e isso de modo nenhum traz edificação. Enquanto não for resolvido, saiba que está andando nas trevas, não tem comunhão com Deus. Isso prejudica a adoração a Deus. Como você vai poder entoar um cântico ao Senhor se você não perdoou seu irmão, se você não pede perdão ao seu irmão, se você tem um desejo de vingança, de ódio, de mágoa, você não tem como adorar a Deus. Você tem que confessar o seu pecado a Deus, mas também ao seu irmão, ou dar o perdão ao seu irmão. É fundamental esse entendimento, porque se não amamos o nosso próximo, nós estamos nos afastando de Deus cada vez mais. A verdade desse novo mandamento de amar ao próximo como Jesus nos amou, de entender que quando eu ando na luz, eu estou amando o meu irmão, para andar na luz eu tenho que amar o meu irmão, ela não aparece somente aqui. Na verdade, existem vários versículos na primeira epístola de João que tratam do amor ao próximo. Essa epístola trata do amor a Deus e do amor ao próximo. É uma epístola que mostra Deus como o amor. E isso deve nos alertar para não amarmos segundo os moldes da mídia, não amarmos com o conceito de amor do mundo. É um conceito de amor oportunista, é um conceito de amor egoísta. Não é amor, é uma deturpação do amor. Devemos amar como Deus amou, como Jesus amou, o conceito bíblico de amor. E eu vou ler aqui alguns versículos que mais à frente nós vamos estudar profundamente, só que não hoje, mas mais à frente vamos estudar em maior profundidade os versículos que nós vamos ler aqui da primeira epístola de João. Eu vou ler os versículos e falar brevemente sobre cada um deles, mas observe como essa epístola é profunda sobre o amor. Os primeiros 2 versículos vão falar sobre que amar o irmão é sacrificar-se por ele, o que já estamos estudando aqui no nosso texto. Olha 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. É muito clara a definição de amor. O que é amor? Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Menos do que isso não é amor. Ainda, o amor como um sacrifício ao nosso irmão. 1 João capítulo 4, verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nisto consiste o amor. Vê mais uma vez, o que é o amor? Está aqui, marque 1 João 3,16 e 1 João 4,10, marque na sua Bíblia. O que é o amor? Não em que nós tenhamos amado a Deus. Nós não temos condição de amar a Deus sem que Deus nos ame primeiro. Aí na sequência do verso 10, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Verso 11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então, o nosso modelo de amor é Deus, o nosso modelo de amor é Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. E amar o próximo, amar o irmão, significa eu me sacrificar por ele. E a pergunta para todos nós que esses versículos nos colocam é a pergunta: eu amo ao meu irmão de modo sacrificial? Eu me sacrifico pelo meu irmão? Às vezes aquele irmão me tira a paciência, mas eu aguento aquilo e retribuo com gentileza, com amor, com cuidado. Às vezes aquele irmão que não liga para mim, não quer saber de mim, muitas vezes mal conversou comigo depois dos cultos, mas será que eu vou lá me interessar por ele, ir atrás dele, para fazer com que a nossa comunhão entre eu e ele aumente? Irmãos, temos que observar essas questões, porque se nós não amamos uns aos outros, como podemos dizer que somos discípulos de Jesus? Como a nossa fé se torna efetiva para a glória de Deus e para impactar a sociedade ao nosso redor? A ideia é que as pessoas que vivem nas trevas olhem para nós, também pecadores, mas redimidos pelo sangue do Cordeiro. A ideia é que eles olhem para nós e vejam o amor de Cristo.
não perfeito, porque somos pecadores, mas o mesmo de modo imperfeito, este amor de sacrificar-se pelo próximo, ele é sobrenatural, ele vem de Deus, e Deus nos dá essa capacidade, de modo que a sociedade vai ficar deslumbrada com tamanho amor e vai querer conhecer, né? Como é que vocês fazem isso? Isso surgiu de onde? E nós vamos poder mostrar na Bíblia que esse amor, ele vem de Deus. Deus é esse tipo de amor e que ele está aí para todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo. E é assim que podemos pregar o Evangelho com o nosso testemunho. Olha ainda, outro tema importante sobre o amor ao próximo. Amar o irmão não é dizer algo, mas é fazer algo por ele. Já vimos isso também no nosso texto de hoje, mas outros versículos vão deixar isso bem mais claro. Amar o irmão não é só falar, eu te amo. É muito mais do que isso. Também falar é importante, mas se o dizer não é acompanhado pelo fazer, então é mentira. Então, quando eu digo que amo, eu também tenho que fazer algo que mostre que eu amo. Olha em 1 João capítulo 3, verso 17. 1 João 3,17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? A resposta é: não pode. Não pode haver amor de Deus naquele irmão que tem recursos, vê o seu irmão em necessidade e não ajuda, né? Fecha-lhe o seu coração. Então esse irmão não está vivendo no amor de Deus. Olha ainda 1 João 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O amor não é só dizer. O amor ele tem que se materializar em obras, tem que ser de fato, tem que ser de verdade. Não adianta só falar que amamos, que temos comunhão uns com os outros, se na prática não estamos interessados na vida dos nossos irmãos para ajudar, para fortalecer, para ser um apoio em vários aspectos da vida deles. Ainda, amar o irmão é um mandamento que mostra que nós somos crentes em Jesus. 1 João capítulo 3, verso 23, diz assim: Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então, o mandamento que Deus quer que obedeçamos é este: crer em Jesus e amar uns aos outros. Nós já cremos no Senhor Jesus Cristo e estamos aprendendo a amar uns aos outros. A ideia é desenvolver cada vez mais esse amor. Amar o irmão também é a prova de que nascemos de novo, no novo nascimento. Lá em 1 João capítulo 4, versos 7 e 8 trata disso. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Que é o tema dessa série de mensagens que estamos apresentando aqui na primeira epístola de João. Uma série de pregações seriadas e bíblicas e expositivas. Perceba então que se você diz que ama, né, você diz que ama, mas de fato não ama, então você não conhece a Deus, você não é nascido de novo. É necessário que na prática você ame ao seu irmão. Se na prática você não ama o seu irmão, então como você pode dizer que ama a Deus? Não pode. Você está sendo mentiroso. Na verdade, talvez nunca tenha nascido de novo. Olha ainda 1 João capítulo 4, verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ninguém viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros é a forma mais próxima que temos de agradar ao Senhor, de adorar ao Senhor e de sermos aperfeiçoados no amor de Deus. A síntese de tudo que temos dito aqui sobre o amor ao próximo, o amor ao irmão, como Jesus nos amou, está em 1 João 4, verso 19 ao 21, que diz assim: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também o seu irmão. É tão claro que não tem nem o que explicar.
Se eu, que digo que amo a Deus, não amo ao meu irmão, eu sou mentiroso. É um mandamento. Se eu digo que amo a Deus, eu tenho que amar o meu irmão. Ou seja, irmãos, é incompatível dentro da vida cristã um crente que diz que ama a Deus, mas que não perdoa ao seu irmão. Olha, não são poucas as vezes na minha vida cristã, já de mais de 20 anos de convertido, que eu vejo crentes deixando a igreja, saindo da sua igreja porque tiveram uma briga, um conflito com o irmão e não se perdoaram. Não houve perdão. É mais fácil fugir, ir para outra congregação, sem falar nada para ninguém, do que perdoar alguém que lhe ofendeu, ou do que pedir perdão a um ofensor. E é uma alegria quando nós observamos o perdão, quando os crentes se perdoam. Não é fácil, certamente, quando nós magoamos alguém, é muito difícil para quem magoa e para quem é magoado, principalmente. Não é fácil de resolver. Os sentimentos ruins no nosso coração tomam de conta, a vingança, a mágoa, a ira e tantos outros. Mas olha, tudo isso leva às trevas, leva a armadilhas, a tropeços. Devemos andar na luz para não cairmos nesses tropeços, nessas armadilhas que destroem a nossa alma e a nossa vida. Por isso temos que amar o nosso próximo. Por isso que o amor ao próximo está ligado a amar a Deus. Se você não perdoa o seu irmão, como você pode dizer que ama a Deus? É mentiroso, não pode. Então você tem que acertar as coisas com o irmão. Veja bem, amar o irmão não quer dizer nunca errar com ele, porque todos nós falhamos. Todos nós, em algum momento, vamos decepcionar um ao outro. Na vida, não tem como. Devemos evitar e fazer com que isso seja constante. Decepcionar e magoar os outros. Mas, em algum momento, vai acontecer com um ou com outra pessoa. Ou seja, amar o próximo não significa que seremos perfeitos, mas significa que estaremos prontos para perdoar e para pedir o perdão. O Senhor Jesus nos ensinou isso. Principalmente lá em Mateus capítulo 18, verso 15, sobre o perdão. Olha o que nós lemos lá em Mateus 18, verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. A pessoa ofendida, ela vai lá tentar uma reconciliação contra o seu ofensor. E realmente é muito difícil. Como é que eu vou começar esta conversa? Falar para a pessoa que me ofendeu, que ela me ofendeu, mas eu vou falar isso com o objetivo de ganhá-lo. O que significa que ganhar o irmão? Significa manter a paz, significa manter a comunhão, sair dessa conversa bem com o irmão que me ofendeu. Se realmente ele me ofendeu, ele deve me pedir perdão. E como eu vou falar que ele tem que me pedir perdão sem ser uma cobrança no sentido ofensivo dessa relação, dessa conversa? Não é fácil. Resolver isso não é fácil, mas essa é a vontade do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é amar o próximo. Se você foi ofendido, não espere que o ofensor venha. Seja humilde, vá atrás do seu ofensor. Tente mostrar a ele em amor, em gentileza e cuidado, que a atitude dele não foi correta, não foi boa, foi pecaminosa e te ofendeu. E então restabeleça a paz com seu irmão. É isso que Jesus quer de nós. Ah, pastor, talvez você pense, pastor, é muito difícil, eu não consigo fazer isso. Bem, Jesus mandou fazermos. Se Jesus mandou, é porque nós podemos fazer isso. Então, todos temos condição de viver isso aqui. A questão é se queremos ou não viver esta verdade. Isso é amar o próximo. Eu devo viver assim, você deve viver assim. Todos somos pecadores. É o mesmo Espírito Santo de Deus que age em todos nós. Nós devemos aprender a ir no ofensor e acertar o relacionamento. Jesus ainda nos ensina no Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 3, falando sobre o perdão. Lucas 17, verso 3. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé.
E nós sabemos que em outros textos fala de 70 vezes 7 vezes que nós devemos perdoar o nosso irmão. Obviamente, os números aqui não devem ser observados literalmente, mas são representativos da quantidade de vezes que nós devemos perdoar o nosso irmão. Então você deve estar pronto para perdoar o seu irmão quantas vezes for necessário, ir atrás daquele que te ofendeu. A ideia aqui de repreendê-lo não é uma briga, não é com insultos, mas é mostrar a ele o que foi aquele pecado, aquele problema, e então tentar restaurar através do perdão. Da mesma forma, nós devemos estar aprendendo a dar o perdão. Às vezes, aqueles que nos ofenderam nos pedem perdão e nós orgulhosamente não queremos liberar o perdão. Isso é terrível. Temos que ser humildes e dar o perdão para aqueles que nos ofenderam. Volte lá para 1 João capítulo 2, verso 8, que diz assim: Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quando amamos os nossos irmãos, perdoando, pedindo perdão, quando estamos buscando o amor ao próximo como Cristo nos amou, as trevas se vão dissipando. Nós vamos inundando com a luz do Senhor. A verdadeira luz brilha. Se você tem um conflito com o irmão não resolvido, resolva, porque você está em trevas. Você deve resolver, deve pedir perdão, deve perdoar e estabelecer. O perdão aqui é um exemplo, porque muitas vezes ocorre recorrentemente nas igrejas, crentes que não perdoam, o que é incompreensível dentro de uma vida cristã, dentro da vida com Deus. Mas quando perdoamos, quando amamos, quando nos sacrificamos pelo próximo, as trevas se vão dissipando. Significa, a bênção de Deus vai estar no nosso meio, cada vez mais a nossa igreja será abençoada, cada vez mais Deus será glorificado, cada vez mais aqueles que vivem nas trevas do pecado, que ainda não conhecem Jesus, vão querer conhecer Jesus, que tem esse amor maravilhoso por nós e que nos ensina a amarmos como Ele amou. A terceira e última verdade é que quem odeia seu irmão está nas trevas. Essa verdade é o aspecto negativo de tudo que já colocamos aqui e está em 1 João capítulo 2, verso 11. Terceira verdade e lição que nós aprendemos aqui nesse texto. Quem odeia seu irmão está nas trevas. 1 João capítulo 2, verso 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quem anda nas trevas está perdido, não enxerga um palmo diante dos seus olhos, não sabe para onde vai, os seus olhos estão cegos porque não há luz, vai cair em armadilhas, vai se machucar, vai se destruir. Quem não ama o seu irmão está se destruindo, mesmo que seja crente no Senhor Jesus Cristo, está indo para um caminho terrível. Olhe 1 João capítulo 3, verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. E aqui nós estamos falando num estado, se eu não amo o meu irmão de jeito nenhum, eu sou aquele crente que diz: não perdoo, jamais perdoarei esse irmão, essa pessoa. Olha, isso significa que você não tem como ser filho de Deus. A sua crença, a sua fé no Senhor Jesus Cristo, ela está, de alguma maneira, não está correspondendo à prática. É aquela ideia do dizer e do fazer. É aquela pessoa que diz: não, eu creio em Jesus, mas eu não vou perdoar aquele irmão que me ofendeu. Isso é incompatível. A única conclusão que o próprio apóstolo chega aqui na epístola é: não pode ser filho de Deus, porque os filhos de Deus perdoam. Isso é muito prático, isso é muito claro. Não há zona cinza entre o amor e o ódio, entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas. Não há um meio termo. Só existe ou ama ou não ama. Eu posso até machucar uma pessoa, eu posso até ofender um irmão, mas eu tenho que ir lá pedir perdão. Isso significa que eu sou filho de Deus. Alguém pode até me ofender e me machucar, mas eu tenho que perdoar honestamente e sinceramente. Claro que tem os sentimentos negativos que muitas vezes acontecem, mas nós temos que perdoar.
E quando existe o perdão honesto e sincero, isso é uma prova de que eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Agora, se alguém não perdoa, se alguém não se sacrifica pelo outro, só pensa em si mesmo, deve se questionar se realmente creu em Jesus, deve se questionar se realmente houve uma conversão sincera na sua vida, porque João deixa muito claro, existem dois tipos de pessoas no mundo, os filhos de Deus, os filhos do diabo, e aquele que não ama seu irmão, não procede de Deus, não pode ser filho de Deus. Ainda em 1 João capítulo 3, verso 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Ou seja, aquele que não ama seu irmão, na verdade ele não nasceu de novo. Ele não vive a nova vida em Cristo. Ele ainda está na morte. Ainda não crê em Jesus como deve acontecer. Na prática, existem muitas pessoas, irmãos, que dizem que são crentes em Jesus, mas que não amam seus irmãos. Isso significa que a fé dessas pessoas não está correta, não é algo verdadeiro, não é segundo a vontade de Deus. Porque o dizer deve ser igual ao fazer. Se eu digo que crio no Senhor Jesus Cristo, se eu digo que amo a Deus, se eu digo que ando na luz, eu também tenho que praticar os mandamentos do Senhor, inclusive o amar o próximo, o amar ao meu irmão. Observe então que quem não ama o irmão o está odiando. Quem odeia o seu irmão é um assassino. É o que diz 1 João capítulo 3, verso 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. 1 João 3,15. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Observe bem isso, é muito sério. Se eu não amo meu irmão, significa que eu sou um assassino. Mas como assim, se eu não cheguei a matá-lo? Nós temos na mente a ideia de que pecado, alguns têm isso na mente, a ideia de que pecado é quando eu pratico essas coisas terríveis, matar, beber, roubar, adulterar, tudo isso é pecado, sim, mas o pecado é muito mais profundo do que esses atos de pecado. O pecado já é pecado no nosso coração, e Jesus ensinou isso lá em Mateus capítulo 5, do verso 21 ao 24, que se eu mirar contra o meu irmão, chamar o meu irmão de tolo, maltratar o meu irmão, significa que eu serei passivo do juízo do inferno, ou seja, significa que eu nunca criei no Senhor. O mandamento aqui que Jesus está ensinando em Mateus capítulo 5, verso 21 a 24, é o não matarás. Mas Jesus está dizendo que eu mato meu irmão, eu assassino meu irmão só no pensamento, somente no meu coração, quando eu o odeio, quando eu me iro contra ele e quando eu verbalizo coisas horríveis contra o meu irmão, eu já o estou matando de alguma forma, de alguma maneira. E é isso que João está ensinando em 1 João 3,15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. O fato de eu odiar o meu irmão significa que eu já o estou matando na minha mente e no meu coração. E todo assassino não tem a vida eterna em si. Irmãos, sabemos que somos pecadores, não somos perfeitos no amor, mas nós não podemos viver sem amar os nossos irmãos. Temos que aprender a amá-los na prática, não somente de palavra, mas com atitudes. Devemos nos sacrificar pelos nossos irmãos. E Romanos, capítulo 13, verso 8, nos dá algumas dicas muito importantes para esse amor na prática, para amar o nosso irmão de modo muito real. Olha então Romanos 13, verso 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Nós estamos em constante débito uns com os outros. Ninguém consegue amar ao outro plenamente. Então, sempre eu estou devendo amor a você, você está devendo amor a mim, nós temos que ter esse entendimento. As dívidas pecuniárias nós devemos pagar, mas o amor nós nunca conseguiremos pagar. Porque se nós amássemos plenamente uns aos outros, como diz o texto bíblico, nós teríamos cumprido toda a lei. E quem cumpre a lei é perfeito e não tem pecado. Quem cumpre plenamente a lei, cada detalhe da lei, não tem pecado. Não é o nosso caso. Mas devemos aprender isso. Eu estou devendo amor a você.
Então sempre eu estou devendo amor a você e eu tenho que me esforçar para lhe amar, mesmo na minha imperfeição, mesmo no meu pecado. Continue comigo em Romanos capítulo 13, agora o verso 9. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. De modo muito prático, o amor, ele não quer o mal, o amor não se vinga, o amor não revida, o amor não desconta, o amor não guarda mágoas, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, como lemos lá em 1 Coríntios capítulo 13. Temos que nos aplicar a amar o nosso próximo. Perceba que esse é o segundo grande mandamento. O primeiro é amar a Deus. E a lei de Moisés, o Antigo Testamento, a lei e os profetas são fundamentados exatamente nesses dois grandes mandamentos. E hoje estamos nos dedicando a observar especificamente o amar o nosso próximo. Irmãos, observamos hoje que andar na luz é amar o irmão. Vimos que João, na verdade Jesus já apresentou isso, e João nos coloca novamente essa verdade na primeira epístola de João. Um novo mandamento é amar como Jesus amou. Esse é o nosso objetivo de vida para a glória de Deus, é amar como Jesus amou. Uma segunda verdade que estudamos é que andar na luz é amar um irmão. E a terceira e última verdade é que quem odeia o seu irmão está nas trevas. Esse é um ensino muito básico e simples que o Senhor nos coloca, mas que é muito difícil de ser vivido e de ser praticado. Devemos amar como Jesus amou e nos sacrificar pelos irmãos e colocar o interesse e os problemas, as dificuldades dos nossos irmãos à frente dos nossos. Aí talvez você, no final desta meditação, pergunte: mas e quem vai cuidar dos meus sofrimentos, dos meus problemas, das minhas dificuldades? Olha, no mundo ideal, uns cuidariam dos outros, mas estamos num mundo caído, então é muito possível que alguns amem mais e outros amem menos, e que nós fiquemos naquele grupo, dos que não receberam muito amor. E aí, o que vamos fazer? Olha, não se preocupe com isso. Deus é maravilhoso para cuidar de nós. Se nós nos dedicarmos a amar os nossos irmãos, saiba disso, o Senhor nosso Deus, Ele haverá de cuidar de nós e de nos dar muito amor para suprir todas as nossas necessidades. Irmãos, que Deus te abençoe, nos abençoe para amarmos cada vez mais, para não vivermos numa religião falsa e hipócrita, só do dizer, só do falar. Vamos viver numa religião verdadeira, a religião do Senhor Jesus Cristo, a fé daqueles que não só falam, mas fazem, praticam o amor de uns para com os outros, um amor com que Jesus nos amou, o amor sacrificial. Vamos orar, pedir para que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Pai amado, por esse tempo de meditação na Tua Palavra. Tem misericórdia de nós, que somos pecadores. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Te agradeço, Pai amado, porque o Senhor é maravilhoso. Te agradeço porque o Senhor nos livrou da condenação das trevas, da condenação do inferno e nos trouxe para o Teu reino. Senhor Deus, nos ajuda a amarmos uns aos outros, como lemos hoje na Tua Escritura, amar como o Senhor nos amou, a amar como o Senhor Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário por nós. Te pedimos este milagre nas nossas vidas. E é em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Que Deus te abençoe e te fortaleça em tudo. Até breve e uma boa semana.